Bom dia, pessoal. Apresento a vocês a terceira videoaula da, da playlist de sinais 2 do PET Elétrica UFMA. E hoje a gente vai falar de exponenciais em tempo discreto, tá? Primeiro, exponencial em tempo discreto é a função exponencial com seus pontos destacados, né? Seria um sinal com função exponencial com seus pontos destacados. E ela vai ter essa forma geral aqui, tá? Não necessariamente apresentando todos os componentes, como a gente pode ver, o C ele pode ser 1. O Euler elevado a ele pode ser considerado como uma, uma constante só, no caso seria o alfa, mas a gente vai ver isso depois. E agora a gente vai falar de sua forma geral, que é a parte teórica, tá? Pronto. Na forma geral a gente vai ter a função aqui com C multiplicado Euler elevado a n. O n, ele obrigatoriamente sempre vai pertencer ao conjunto dos inteiros, tá? Justamente para a gente ter uma função discreta. E o A e o C, eles pertencem ao conjunto dos complexos, tá? C, ele é igual a R, multiplicado a Euler e θ, tá? E o A, ele é um sigma mais um JW0, tá? E usando isso a gente tem a função aqui, joga as duas, e aí a gente separa a parte real da imaginária, e a gente fica com essa forma aqui, tá? No entanto, tendo essa parte aqui, real e a parte imaginária, a gente precisa ter o conjugado do complexo, tá? E aí a gente adiciona isso aqui, soma as duas, a gente tem uma função chamada x bar, e aí a gente fica com essa expressão aqui. Pela relação de Euler, essa parte aqui vai dar 2 vezes cosseno de w θ, ou de w0n mais θ, e a descrição matemática, no fim das contas, vai ser esse aqui, tá? Eu estou passando um pouco rápido por essa parte, porque não é sempre que a gente vai usar isso aqui. É bom ter noção de que a descrição matemática inteira é essa, mas em diversos problemas isso aqui tudo não vai ser requisitado. E, inclusive, em diversos problemas, isso aqui, esse alfa, ele vai estar na forma de Euler com A e algumas outras coisinhas, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, essa é a forma geral matemática. Saibam disso, é bom, mas vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Primeiro, para vocês entenderem como é que os sinais são representados. Considerando o sinal só uma parte, tipo assim, Euler elevado a n com C considerado a 1, a gente vai pegar essa parte aqui, né? O E elevado a A, e vai considerar como um número real só, que seria o alfa, tá? O n ainda vai fazer parte de Z, mas considerando esse número como alfa, a gente pode começar a analisar algumas funções. Se a gente vê uma função que é crescente, dá para a gente saber que o alfa ele é maior que 1. Tá? Se a gente vê uma função que é decrescente, dá para a gente saber que o alfa é menor que 1, porém, ele é também maior que zero. Porque se ele for um número negativo, é isso aqui que acontece. Se o alfa ele for o módulo de alfa for menor que 1 e alfa for menor que zero, a gente vai ter isso aqui acontecendo, que são os sinais meio que alternando, os pontos alternando seus sinais. Por quê? A gente vai ter, sei lá, vamos supor que alfa ele é menor que 1, ele é menos 0,5. Aí, quando ele estiver elevado a 1, ele vai ser, que no caso isso aqui seria a variação de n, né? Quando ele estiver elevado a 1, ele vai ser menos 0,5. Quando ele estiver elevado a 2, ele vai ser 0,25. Quando ele estiver elevado a 3, ele vai ser menos 0,125. E por aí segue. O sinal ele vai se alternando, tá? E aí quando você tem um sinal, um sinal cujos pontos alternam sinais a cada ponto que passa, o módulo de alfa ele vai ser menor que 1, caso o envoltório ele seja decrescente. Com envoltório eu quero dizer isso aqui, a forma da função, tá?
essa forma aqui. O envoltório dele, se for decrescente, o módulo sempre vai ser menor que 1, tá? E se os sinais forem alternados assim, alfa tem que ser menor que 0, ou seja, um número negativo. E a gente tem também o caso de alfa maior que 1, né? Na verdade, o módulo de alfa maior que 1 com alfa menor que 0. Aí a gente tem um envoltório crescente, como a gente teria também no número positivo. No entanto, a gente tem sinais alternados. Agora, com o número complexo, a gente tem essas situações aqui. Com o módulo de alfa maior que 1 e alfa maior que 0, a gente volta para aquela definição matemática que eu falei sobre. E aí a gente vê aqui que esse 2R ele vai ser sempre uma constante, tá? Está relacionado ao conceito de Fazor, se não me engano. O alfa elevado a n era o que a gente viu antes aqui, é o que determina isso aqui que eu falei. A parte envoltória da exponencial é o que determina essas tirinhas aqui, tá? É a forma, como se fosse a forma da qual a função parte. E aí, depois a gente tem essa parte aqui, e faz a parte do complexo, né? E isso determina a oscilação da função. Com isso aqui, o ômega zero determinando a sua frequência. Vale ressaltar também que no ponto zero, o valor vai ser sempre 2R vezes cosseno do ângulo, tá? Eu digo cosseno do ângulo θ porque, sendo zero, isso aqui vai ser a frequência, θ, aí isso aqui vai dar 1, aí vai ficar só vai sobrar esses dois aqui. E aí no ponto zero da função, o resultado sempre vai ser esse. Não necessita de ser necessariamente o valor máximo, como está representado aqui. O zero podia ser esse, o zero podia ser esse. O ponto varia, tá? E agora a gente vai considerar, na verdade, a expressão do sinal como isso aqui, tá? Porque, por exemplo, um sinal ele pode ser, sei lá, x de n igual a 1. Simples assim. Ou ele pode ser esse negócio maiorzinho aqui, entendeu? Então vamos considerar o sinal como c vezes O elevado a beta n, sendo beta um valor puramente imaginário, que acarreta em módulo de alfa ser igual a 1, e considerando c como 1 por simplicidade. A gente vai ter esse tipo de sinal aqui, tá? É O elevado a j ômega 0 n, tá? Ômega 0 ele vai sempre definir a frequência do sinal, n vai definir o ponto, e segue adiante. Tá, vamos lá. O exemplo 1.6 do Oppenheim, ele diz o seguinte: determine o período fundamental desse sinal aqui. Beleza. Período fundamental é basicamente o período no qual os sinais eles se repetem. Bom, vale ressaltar também que o J ele representa a parte periódica do sinal, tá? O J é que vai fazer esse sinal ele ser alguma coisa do tipo assim, só que, vocês entendem, com os pontos, né? Que é um sinal discreto, ao invés de ser só uma função, tá? E aí vamos ficar nisso por enquanto. E a gente tem o período do sinal. Como é que a gente descobre o período do sinal? Usando o exemplo 1.6 do Oppenheim, a gente tem O elevado a J, 2π sobre 3 vezes N, mais O elevado a J, 3π sobre 4 vezes N. Tá? Vamos descobrir o período primeiro de cada sinal. Primeiro desse, depois desse. Tá? Aí vamos para o primeiro aqui. Aí a gente sabe que o período disso aqui, já que esse J representa a parte trigonométrica, a parte da variação, o período ele tem que ser igual a 2π. E então, isso aqui, esse 2π sobre 3, ele tem que ser multiplicado por algo para dar 2π, e esse n é 3. Ou seja, o período fundamental disso aqui é 3, porque a cada 3n, a função vai dar 2π, e ela vai voltar para o mesmo sinal. Beleza. Aí, partindo para a próxima, a gente segue o mesmo procedimento, n tem que dar 2π, 3π sobre 4 multiplicado por algo vai dar 2π,
esse n tem que ser igual a... Opa, esqueci de colocar um nzinho aqui. Esse n tem que ser igual a 8. E a resposta é simplesmente o MMC de 8 e 3, que são os dois resultados. E a gente vai ter que o período desse sinal aqui é 24. E ficamos por aqui, pessoal. Valeu!